A possibilidade de que uma criança ou um adolescente seja assassinado no Brasil aumentou 375% em 30 anos. Em 1980, os homicídios representavam 11,5% das mortes de pessoas até os 19 anos de idade. E em 2010, já era quase a metade desse grupo, 43%. As informações são do Mapa da Violência 2012, pesquisa realizada com base em dados do Ministério da Saúde. Mas por que morrem tantos jovens assassinados no Brasil? Em que regiões do país a situação é mais preocupante? Aspectos culturais têm relação com essa realidade? E por que determinados grupos de crianças e adolescentes são mais vulneráveis aos homicídios e como isso tem impacto no desenvolvimento do país? Bom, essa conversa a gente vai ter hoje, essa conversa que faz parte da série de entrevistas especiais que o canal Futura realiza sobre pobreza e desigualdade. A gente vai ter essa conversa hoje com o sociólogo Inácio Cano, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador e coordenador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Olá, professor, tudo certo? Bom, queria falar um pouquinho desse dado, começar falando desse dado, dizendo que esse dado por si só é um dado alarmante, preocupante, né? 375% de aumento em 30 anos nos assassinatos contra crianças e adolescentes. Talvez um dado que seja importante desse dado enorme, nesse meio desse dado enorme, é o fato de que os homicídios, eles são a maior causa de mortes por fatores externos, que se chama, né? Quer dizer, causas externas. Causas externas, quer dizer, além das causas naturais de morte natural, as causas externas são acidentes de trânsito, que são muitos, principalmente com adolescentes, acidentes domésticos, que acontecem muito com crianças pequenas, suicídios, mas os homicídios são a maior parte, responsável pela maior parte das mortes de pessoas até 19 anos de idade. O que está acontecendo? Por que a gente, em 30 anos, o que aconteceu que crianças e adolescentes estão sendo vítimas de homicídio dessa forma no Brasil? Em primeiro lugar, a morte por causa externa para os jovens é comum no mundo inteiro, só que o peso dos acidentes é muito maior e o peso dos homicídios é menor do que no Brasil. Nosso problema justamente é o protagonismo dos homicídios dentro das mortes por causa externa. Esse crescimento de 300% no período de 30 anos é muito desigual. O grande crescimento aconteceu durante as décadas de 80 e 90 e nos últimos anos já há uma certa estabilidade. As taxas para os jovens às vezes cresceram um pouco, mas a explosão da violência no Brasil acontece sobretudo nos anos 80 e 90. Uhum. Bom, 70% dessas mortes estão em dois grupos específicos de faixa etária, de 0 a 2 e de 13, se não me engano, de 13 a 19 anos. Né? A maior parte das mortes acontecem, quer dizer, por exemplo, o pico do risco é 24 anos. E o risco começa a subir na infância, ele não é tão elevado assim comparado internacionalmente. Mas a partir da adolescência, o risco no Brasil cresce muito, ultrapassa os níveis internacionais com diferença e chega a níveis elevadíssimos a partir dos 16, 17, 18 até os 20, 20 e poucos anos. Essas são as faixas críticas. Mas imagino sim que há diferenças entre os contextos de situações de homicídio entre crianças de 0 a 2 e de adolescentes ou jovens adultos, né? Quais são essas principais diferenças? Homicídios contra crianças de 0 a 2 são raros, realmente, são bastante raros, a gente não tem nem muito dado sobre isso. Há episódios de maus tratos, abuso infantil, etc., mas não há nem pesquisa muito sólida sobre homicídios contra crianças tão novas. Mas as nossas taxas, comparadas internacionalmente, não são muito negativas nessa faixa. Sim. Elas se tornam muito negativas a partir da adolescência, que é o momento em que nós experimentamos uma explosão do risco. No mundo inteiro, o risco é, sobretudo, de jovens de sexo masculino, mas não é tão elevado quanto é no Brasil. Uhum. E esse é o fenômeno que a gente observa consistentemente em todos os dados. Uhum. Sim. E sobre a distribuição regional que você mencionava anteriormente, o que a gente vem experimentando nos últimos anos é um aumento do risco no Nordeste, uma diminuição no Sudeste e um aumento do risco também nas cidades de porte intermediário. Centros regionais dinâmicos do ponto de vista demográfico e econômico, que recebem muita população jovem, nesses centros há muita violência contra os jovens. Uhum. Enquanto que nas grandes metrópoles, que era um grande problema 10, 15, 20 anos atrás, hoje o problema é menor. Uhum. E por que no Nordeste o número de homicídios é maior do que no Sudeste? No Sudeste vem diminuindo, no Nordeste vem aumentando? Isso, está aberto à discussão ainda, os especialistas estão se debruçando sobre esses dados, a gente não sabe por quê. A questão cultural que você mencionava provavelmente não é uma explicação, porque a cultura é relativamente estável.
a pobreza diminuiu, inclusive, no Nordeste. Exato, pois é. Houve uma redução importante da pobreza, da desigualdade e, entretanto, há um aumento da violência nessa região. Então, a gente não sabe muito bem quais são os fatores que estão por trás, mas, sem dúvida nenhuma, a tendência é extremamente grave em estados como Alagoas e a Bahia. Na verdade, questões culturais não necessariamente têm a ver com o nível de renda da população, né? Quer dizer, e eu talvez me referisse à questão da violência contra a criança, da violência doméstica. Esse fator especificamente, violência contra a criança, violência doméstica, abuso sexual infantil, isso é fator para a ocorrência de homicídios? Só nas faixas mais novas, que você mencionava, 0 a 2 anos, nessa faixa sim, mas a partir dos 14, 15, os homicídios estão muito mais relacionados a conflitos no cotidiano entre grupos de jovens e a criminalidade organizada. Né? Não há questões culturais que sejam relevantes para se dizer que... Sempre é relevante, né? Não há como dizer que a cultura não é relevante, mas as mudanças que a gente observa nos últimos anos, obviamente, não são resultado da cultura, porque ela evolui muito mais lentamente do que as taxas. Eu acho que a questão do castigo físico é muito importante, deve ser sempre resgatada, a importância de abolir o castigo físico. Vários países estão fazendo um esforço legislativo para proibir o castigo físico, né? Mas além da mudança legislativa, que é importante, trata-se também de convencer os pais, né, as mães, de que bater nas crianças é um péssimo negócio. Não é forma de educar, gera violência, educa as crianças na ideia de que a violência, em última instância, é a forma de resolver os problemas. Então, reproduz violência mais para frente. Todas as pesquisas mostram que as pessoas que desenvolvem um comportamento violento, em geral, muitas delas sofreram violência quando elas eram crianças, né? Da mesma forma acontece com o abuso sexual, enfim. Então, bater, abusar a criança, significa investir na violência mais para frente. Tá. Em relação, o senhor havia mencionado a questão do aumento dos homicídios contra os jovens em cidades de médio porte no Brasil, né? Cidades de 100 mil habitantes, 200 mil 100 habitantes. 200 mil, são centros regionais que congregam muita população, crescem, né, do ponto de vista demográfico, tem uma atividade econômica intensa, tem venda de drogas e começam a ter, enfim, questões mais que a gente associa mais com as metrópoles, a gente começa a encontrar agora em municípios bem menores. Mas são municípios urbanos e com crescimento relativamente rápido. Quer dizer, então vemos aqui, por exemplo, um exemplo de São Paulo, que é uma grande metrópole, onde os índices de homicídio contra jovens vêm diminuindo. E cidades de médio porte, que vêm experimentando experiências de grandes cidades, vendo seus índices de homicídio contra jovens aumentando. O que foi feito em cidades como, não especificamente São Paulo, mas cidades como São Paulo, que conseguiram reduzir esses índices, que podem servir de exemplo, não sei se de exemplo, mas de uma pista, um caminho para que cidades de médio porte consigam reduzir esses índices também? São Paulo conseguiu chegar no último lugar, né? Hoje em dia, São Paulo é o estado onde os homicídios contra crianças e adolescentes são mais reduzidos. Por que isso aconteceu? É a pergunta que todo mundo discute. Evidentemente, diversos autores, diversos gestores públicos associam a redução com suas políticas, enfim, com um fator ou outro. Não sabemos de certo o que causou, mas de qualquer forma é muito positivo ver que nos últimos anos houve a criação de políticas públicas especificamente dirigidas à redução do homicídio. Em São Paulo, mas também, por exemplo, em Belo Horizonte, Fica Vivo, em Pernambuco, né, o Pacto pela Vida, no Rio de Janeiro, as UPPs. Então, há várias políticas públicas que começam a ter como alvo a redução de homicídios, o que é uma novidade no país e é muito importante. E são políticas públicas que têm alguma característica de multidisciplinaridade, ou seja, de articulação entre as diversas esferas de poder e diversos setores também do poder público, assistência social, educação, saúde. Há essa característica em algum lugar ou isso é desejável, pelo menos? Isso é desejável e é uma tentativa, né, de pelo menos juntar na mesma política uma intervenção do tipo policial, né, de identificar, investigar os autores de homicídios e, ao mesmo tempo, um investimento social na juventude das áreas periféricas, das áreas carentes. Então, há uma tentativa de juntar. Essa tentativa muda muito de local para local. Os locais realmente é uma intervenção mais policiais, em outro local há mais investimento. Então, não podemos dizer que a política é harmônica, bem integrada, via de regra. Mas, pelo menos, uma tentativa de não esquecer de um componente mais policial, mais do sistema de justiça criminal, e de um componente mais social. Mas nem onde os índices foram reduzidos drasticamente? Isso já foi feito?
Por exemplo, o que mais reduziu foi São Paulo. Não está claro que a política pública de São Paulo seja a mais integradora, a melhor sucedida, embora os resultados são os melhores. Então é difícil realmente... Os dados hoje que temos não mostram isso, mas a academia está se debruçando sobre isso para poder entender? Com certeza, e não só a academia, os gestores públicos, há uma multiplicidade de atores que não existiam há 15, 20 anos atrás. Você tem ONGs trabalhando nisso, você tem governos locais que antes não se preocupavam com a questão da violência. Hoje, inclusive, políticas públicas que antes eram consideradas de assistência social, hoje são configuradas como de prevenção à violência. Então há um esforço de vários atores nessa direção, de focalizar. Eu acho que a focalização é a chave, porque a violência é muito concentrada, não é um fenômeno democrático. Apesar de que as pessoas acreditem que a violência pode acontecer com qualquer um, a princípio pode, mas ela focaliza sempre coletivos bem determinados, de idade, sexo, área da cidade, desenvolvimento social, são sempre coletivos muito específicos. Então, se você consegue focalizar sua política pública nesses coletivos, a chance que você tem de diminuir a violência é muito maior. Bom, imagino que em regiões onde o índice de desempenho da educação, né, de municípios especificamente, seja mais baixo, haja índices de violência e de homicídio contra as crianças e adolescentes mais altos. Estou certa? De fato. Nesse ponto, por que a escola é importante nesse ambiente para crianças? Como um ambiente integrador, onde há uma integração social das pessoas, principalmente das crianças e dos adolescentes. Como é que a escola tem que atuar? A escola é importante por muitos fatores. Em primeiro lugar, a criança na escola tem uma supervisão, etc. E, evidentemente, ela tem menos chance de se envolver em condutas de risco do que na rua. Em segundo lugar, a educação é um canal de inserção social, né? No mercado atual, sem educação, quando a gente faz pesquisa com crianças de áreas carentes, todas falam isso. Elas falam... estudando você não tem garantia, mas sem estudar tem certeza que você não vai conseguir um bom emprego, não vai conseguir se inserir socialmente. Então, a escola é supervisão, é socialização, supostamente em valores da não violência, é companhia de colegas num ambiente supervisionado por adultos e é, sobretudo, um canal de inserção social que te permite você ter uma vida razoável sem ter que recorrer a atividades criminosas para poder, por exemplo, satisfazer uma ânsia de consumo, enfim. Então, a possibilidade de mobilidade social também, exatamente, né? É um canal de mobilidade social, é uma condição necessária, mas não suficiente. Ou seja, as crianças falam, né? Mesmo estudando, você não tem certeza, mas sem estudar, está claro que você não vai conseguir um bom emprego nunca. A gente está falando aqui da violência e dos homicídios contra as crianças e adolescentes, e eu fico pensando aqui dentro do universo da população, os adolescentes, principalmente, são um grupo muito importante, porque são as pessoas que estão mais próximas da idade adulta produtiva, de decisões e de, enfim, né, de comprometimento com o país em relação ao desenvolvimento do país. Né? Fico pensando e lhe pergunto, com o quadro que a gente tem hoje, do índice alto de homicídios contra jovens, que impactos isso tem para o desenvolvimento social e econômico do Brasil nos próximos anos? Muito grande, né? Os homicídios contra adolescentes significam uma perda, evidentemente, das pessoas, uma perda econômica, uma perda social. E também um elemento que não podemos esquecer é que os adolescentes que se envolvem em ambientes violentos serão amanhã adultos violentos e eles cometerão esses atos de violência. Então, a socialização que acontece na adolescência é vital para determinar que tipo de estilo de vida esses adolescentes vão ter. E se eles aprendem com 13, 14 anos que as coisas se resolvem através da violência, com certeza depois eles vão ser partícipes dessa violência, tanto como autores quanto como vítimas. Então, a violência que acontece na adolescência não é importante apenas pela vitimização que acontece nessas faixas etárias, mas porque ela vai determinar a vitimização nas faixas etárias subsequentes. Nas outras gerações, isso, inclusive. Professor Inácio Cano, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você que acompanhou mais essa conversa. A gente agradece a sua companhia. Um abraço. Até a próxima.